infantil, nossa professora Rebeca. Bom dia. Bom dia, crianças. Bom dia. Todos tomaram café? Lancharam já? Muito bem. Isaac, senta aqui, tio. Vem com tia, então. Vem pra cá com tia. Vem. Vem ficar aqui com tia. Hoje, crianças, vamos falar um tema muito especial para vocês. Mas antes, vamos falar com o Papai do Céu? Quem quer fazer a oração? Querido Deus, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, graças te peço, obrigada por a gente chegar em tua casa com saúde, esperança e alegria. Abençoe-nos sempre. Obrigada pelo pão de cada dia que nunca nos falte nossa mesa. Alcance seus olhos ao redor do nosso lar para nos guardar e nos proteger. Jesus, eu te peço para que nós sejamos invisíveis para o inimigo. E que faça com que ele não toque nem a mão dele em nós. Não mexa com nossas vidas. Nos abençoe sempre e nos guarde. Que nos proteja de todo o mal. Abençoe as pessoas que estão passando por necessidades difíceis. Se cuide delas, protege. E faz com que elas não sintam frias às noites. Amém. Muito obrigada. Sofia já pediu para orar a oração final, viu, gente? Então ela vai fazer a oração final. Quer descer, Isaac? Vai lá. Vai, senta ali com o irmão. Hoje, crianças, eu vou falar um tema que todos vocês já sabem. Acredito que os pais de vocês falam isso todos os dias para vocês. Que vocês são especiais para Deus. Muito bem. Deus, Jesus, ele gostava muito de estar com todo mundo. Mas, em especial, ele amava estar com as crianças. E eu vou mostrar a vocês por que ele amava ficar com as crianças. Aqui tem uma historinha que Jesus abençoava as crianças, que está lá em Marcos 10, 13 ao 16. Depois, com calma, quando chegar em casa, pede para o pai, para a mãe, para a avó, ler para vocês, que vocês vão entender, porque Jesus ele gostava muito e abençoava as crianças. Fala assim, ó: muitas pessoas seguiam Jesus e levavam também as crianças, para que tocasse nele e ele os abençoasse, as crianças. Só que, em certo momento, tinha os discípulos. Quem sabe quem são os discípulos? Quem são os discípulos na Bíblia? Pode falar. As pessoas que não eram contra Deus? Não. Os discípulos são aqueles homens, aqueles 12 homens que Jesus chamou para seguir ele, para fazer a vontade dele, abençoar as pessoas junto com ele. Então, esses são os discípulos. Esses discípulos, sabe o que foi que aconteceu? Esses discípulos achavam que as crianças estavam insultando Jesus, estavam tirando a atenção de Jesus e falaram assim: não, tira as crianças daqui para não atrapalhar Jesus. Vocês acham que Jesus gostou dessa atitude? Não, porque Jesus ele amava as crianças e ele gostava de abençoar as crianças. Olha o que ele fala: deixem as crianças virem a mim, pois dela é o reino de Deus. Jesus pegou as crianças no colo e as abençoou. Olha que coisa linda. Jesus ele queria as crianças perto dele, porque ele via que nas crianças existe uma coisa que muitas vezes não existe no adulto.
a verdadeira adoração. E está lá em Mateus 21, 16, que Jesus fala assim, ó. Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita um verdadeiro louvor, a perfeita adoração. Olha que coisa linda. Deus fala que as crianças têm a perfeita adoração, têm um perfeito louvor. E Ele gosta de ver, sabe por quê? Porque a sinceridade está no coração da criança. Elas não sabem fingir, elas são verdadeiras. E por isso que Jesus, Ele ama cada um de vocês. Amém? E quem hoje quer falar com Jesus? Obrigada, Jesus, por me amar e por me abençoar. Todos levantem a mão, que todos querem falar, né? Todos são já abençoados e todos já são amados por Jesus. Então, crianças, o que fica? O que fica hoje é que vocês, ao acordar, vocês já foram abençoados por Jesus. E Ele ama estar com vocês. Imagina a felicidade que Ele está agora em ver vocês aqui na casa dele. Imagina só. Ele está tão feliz, que Ele está transbordando de felicidade lá, ao lado de Deus, falando assim, ó, cada uma delas ali eu cuido, cada uma delas ali eu me louvo. E louvo através de quê? Da oração, do louvor, do que vocês comem. Tudo isso serve como uma adoração a Deus. Então convido a Sofia agora para fazer a oração final e agradecer, né, a Papai do Céu, porque Ele nos ama, porque Ele já nos cuida e já nos abençoou. Querido Deus, amado Pai, Criador da terra e do céu, nos abençoe, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos criando, e que o Senhor faça que nada de mal aconteça conosco, e que abençoe a minha tia, abençoe toda a igreja, abençoe meu primo, abençoe essas crianças, abençoe meu pai, abençoe minha mãe, em nome de Jesus, abençoe todo mundo, e que o Senhor faça que nada de mal aconteça conosco, e abençoe todos os que vivem na rua, Senhor, e que o Senhor faça que nunca falte pão na nossa mesa, Senhor, que nunca falte nada, e que o Senhor faça que abençoe cada um de nós, e que o Senhor faça que crie mais e abençoe, e que a gente possa levantar a mão para ir para o céu com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Está explicado, né? Porque Jesus, Ele ama as crianças e porque Ele diz que o louvor das crianças é o verdadeiro e perfeito, né? Porque eles são espontâneos e são verdadeiros em suas palavras. Amém. Crianças, vocês agora fiquem com o papai e com a mamãe, viu? Bem quietinho, o titio, com titia. Também. Agora chegou o momento de dízimos e as ofertas.
Vamos cantar no gogó mesmo, tá? A internet está meio ruim. Vocês podem ajudar a gente. Bom dia, meus irmãos, feliz sábado. Vamos agradecer a Deus por ouvir as ofertas. Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, estamos aqui teu povo te agradecendo. Tudo que nos pertence a nós, pertence a ti. E obrigado, meu Deus, por tudo. Pedindo as tuas bênçãos sobre cada um deles, abençoa, purifica, derramando suas bênçãos. Aquele também que não doou possa ser abençoado por tudo que não tiver hoje. Amanhã tem mais. E obrigado, meu Deus, nos santifica e nos purifica. Abençoa o dízimo, abençoa as ofertas. Honrai o Senhor com as tuas bênçãos que não faz nada do teu Senhor. E obrigado, meu Deus, por tudo. Dá essa sabedoria que vinda do alto céu. Estas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, um feliz sábado para quem ainda não cumprimentei. Tem algumas pessoas que eu não cheguei a falar. Desejo um feliz sábado e que Deus abençoe cada um de vocês que aqui estão presentes na casa dele. Peço às meninas que possam descer, acompanhada aqui da frente.
Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante. O programa todo foi em torno desse assunto, né? Do acolhimento na família de Deus. E quando a irmã me chamou, eu fiquei pensando, meu Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Como eu poderia abordar esse assunto? E claro que com a palavra baseada, né? Tudo com base na palavra de Deus. Para que nós entendamos que o que nós estamos... o propósito para o qual Deus nos chamou. Mas antes nós vamos fazer uma oração para que Deus nos ajude a entender realmente qual é o seu desejo, qual é o seu propósito na nossa vida, através dessa mensagem. Querido Deus, bondoso Pai, aqui estou, Senhor. Mas que se calhe a meia e fale o Deus Supremo. Por favor, Deus, eu sei que indigna sou, mas olha para mim através da justiça de Cristo. Fala o que o Senhor quer, meu Deus, através de mim aos nossos corações. E que possamos colocar em prática, Senhor. Nos dá sabedoria para colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é acolher é preciso. No mundo em que estamos vivendo, né, nesse cenário real, em que há muitas famílias desestruturadas, né, calamidades, também doenças, desastres, violência, não é isso? E eu sei que vocês, ao ligarem o jornal, vocês veem essas notícias. Pouco você vê coisa boa, né? Notícias boas. Mas vimos muitas notícias ruins, né? E principalmente depois da pandemia, que muitas pessoas perderam alguém da sua família e tiveram que viver com esse sofrimento, com essa solidão, com essa ausência. Também, o que se passou a ocorrer, a aumentar? Doenças psicossomáticas, né, que são sinais e sintomas que estão diretamente relacionados com o estado emocional, né, que tanto pode desencadear como agravar uma doença física. E eu aqui mesmo exemplifico como algo que vocês já conhecem, que sempre tem alguém no nosso meio que tem esse problema, que é principalmente, como você pode ver assim, alguém com depressão alta, né? O estado emocional, como ele pode, né, oscilar essa pressão, elevar essa pressão, quanto muitos outros também, outras doenças que também podem ser agravadas. E tudo isso nos aponta para a necessidade de quê? De acolher, do acolhimento. Nós somos um povo de Deus chamado por Ele para esse propósito, para fazermos a diferença na sociedade. E aqui, o que na verdade significa acolher? O que significa acolher? Acolher é oferecer, obter refúgio, proteção, conforto, abrigar. Refúgio. Muitas pessoas estão precisando de ser confortadas, de se refugiar em algo ou alguém que lhe traga um novo sentido, que ela possa ressignificar a vida, o sentido de viver, de existir. E Deus, o nosso Pai, Ele já se mostrou em todo momento da história como um Pai acolhedor. Todo momento Deus tem cuidado de nós e tem cuidado de muitos dos nossos antepassados no decorrer da história. E Ele cuida demonstrando amor. E nos tempos do Antigo Testamento, Israel recebeu a ordenança de cuidar de grupo, de cuidar de forma especial de grupo que eram desacolhidos, né? Eu peço a vocês que possam abrir lá na palavra de Deus, a Bíblia, em Deuteronômio 24, 17 a 22. Vamos ver o que Deus pede para aquele povo. Um povo que estava escravizado no Egito e que clamou a Deus para que eles fossem socorridos, para que eles fossem libertados. Mas Deus não deixou aquele povo sem uma norma de convivência. Deus orientou como é que eles deviam conviver. O que eles deveriam fazer. Deuteronômio 24, de 17 a 22. Você possa acompanhar a leitura. O manto de uma viúva. Lembrem-se que vocês foram escravos no Egito e o Senhor
Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Quando sacudirem a azeitona das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixe o que sobrar para os estrangeiros, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passe de novo por ela. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso ordeno a vocês, façam tudo isso. Então Deus aqui, Ele está dando a ordem para que o povo dele acolhesse aqueles que precisavam, aqueles necessitados. Tanto o órfão, a viúva, o estrangeiro, mas todo aquele que precisassem, que eles estivessem prontos a acolher. E não fossem egoístas, pensassem só em si, mas pensassem também naquelas pessoas que estavam precisando desse suporte. Deus, em vários momentos, Ele mostra o seu cuidado. Lá em Levítico 19, 33 a 34, Deus pede para que os israelitas, a nação, escolhida por Deus para o representar, não oprimisse os estrangeiros. E Ele fala assim: como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmo. Essa parte não remete a alguma coisa? Alguma outra passagem? Amá-lo-eis como a vós mesmo. Nos remete a que passagem? Aos mandamentos, exatamente. Ama teu próximo como a ti mesmo. Pois estrangeiro fostes na terra do Egito. E ele ainda deixa no final de quem é a autoria. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ele lembra aquele povo de que eles já moraram em terras estranhas e que eles foram maltratados e que eles sabem o que é ser maltratado, o que é não ser acolhido, não ser amado, não ser cuidado. E ele lembra o seguinte: olha, vocês já foram escravos, vocês sabem o que é ser escravo em terras estranhas. Por isso eu peço, não façam o mesmo, mas acolham como eu os acolhi. Proteja, dê conforto, supra as necessidades como eu faço com vocês. Ele fala, porque eu sou o Senhor, nosso Deus. Nós temos um Deus, e esse Deus não é o Deus como a mitologia grega, que são deuses fictícios, umas histórias. Não. Esse nosso Deus é um Deus verdadeiro, soberano, fiel. Ele existe realmente. E nós, como seus filhos, que seguimos as suas orientações, devemos obedecer às suas ordens, se quiserem ser bem-sucedidos. E ele diz aqui, olha, eu abençoarei tudo que vier às suas mãos, se nós o obedecermos. Peço aos irmãos que abrem Romanos 15, 7. No reino de Deus, assim deve ser: acolher e ser acolhido. Já abriram Romanos 15, 7? Quem abriu, por favor, possa ler, porque a minha começa com a palavra aceitação, e já em outras traduções fala do acolhimento. 15, 7. Acolher uns aos outros, também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Amém. Olha, quando você acolhe, quando você ajuda, é para a sua própria glória? É para você se engrandecer? Não, é para a glória de quem? Do nosso Deus, exatamente. E quem fala isso, quem deixa esse conselho, é alguém que teve a vida transformada. Inclusive na lição até comenta, Paulo, Paulo era um perseguidor do povo de Deus. Ele tinha o prazer de perseguir o povo de Deus, mas no momento que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele passa a ser o quê?
ser acolhedor, ele passa a acolher e ele ordena que nós façamos, ele aconselha que nós também façamos esse acolhimento, né? E tudo para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, a decisão de acolher deve ser, o acolhimento mútuo deve ser uma decisão pessoal, individual. Você deve fazer essa decisão individualmente de acolher, de ser um povo acolhedor, para que você seja acolhido e também possa acolher. Eu lhe digo a vocês que faz muita diferença quando alguém, não é só aqui, a gente deve fazer diferença na escola, no trabalho, em casa, devemos fazer a diferença. Mas muitas vezes tem pessoas que não têm contato conosco durante a semana, durante outros dias, mas nos dias de culto chegam aqui, quem sabe, passando por uma situação muito difícil, precisando de um conforto, precisamos de uma mão amiga, de um abraço. Eu sei que o momento que a gente está vivendo ainda não está um momento muito seguro de estar abraçando o tempo todo, mas pelo menos pegar na mão e dizer assim: seja bem-vindo, que Deus te abençoe, volte umas outras vezes. Isso impacta as pessoas. Lá em Tancredo Neves tem o Ministério da Recepção, e é um ministério também muito importante, porque as pessoas que ficam na recepção, elas ficam ali dando aquelas boas-vindas para todos que chegam. E com certeza deve impactar muitos corações que chegam ali querendo uma atenção diferente, não é isso? Um abraço, uma palavra de conforto. E quando chega na entrada da igreja já recebe isso. E aqui as diaconisas fazem essa parte. E tem pessoas que, quando a gente parar de olhar para si mesmo, mas eu não digo só olhar para os lados, olhar para frente e também para trás. Podemos também ver pessoas que estão precisando desse suporte, tanto de suporte emocional, físico e também espiritual. Ou, se não, até os três. Né? Sempre vamos encontrar alguém que precisa. Porque nesse mundo passamos por lutas, por experiência, processos para o nosso amadurecimento, mas que precisamos de uma mão amiga. Muitas vezes não achamos essa mão amiga dentro da nossa própria família. E buscamos muitas vezes achar aonde? Na família de Deus. E que possamos estar preparados para estender essa mão amiga. E não apenas falar, mas realmente fazer, executar. E como não se referir a uma igreja que foi um exemplo de igreja acolhedora. Um exemplo de igreja. Não que aqui não tem ações nesse sentido. Tem sim, louvado seja Deus. Eu mesmo estou chegando aqui agora, claro, né? Sempre vim aqui e vinha para essa igreja como visitante. Mas agora, graças a Deus, estou como membro, amém? E pude ver ações de acolhimento muito boas. Como foi o aniversário da nossa irmã Beatriz, né? Que fizeram uma surpresa para ela. Ela já se sente amada e querida pela família, mas imagine ela ver seus irmãos, né? Demonstrando esse amor por ela e dizendo assim: olha, você tem uma outra família, nós amamos você e nós também nos importamos com você, estamos aqui para você contar o que deve e é. Ela com certeza deve ter se sentido muito mais amada, muito mais confortada, muito mais aceita por um outro grupo. E assim diz a palavra de Deus, que quando a gente aceita o Evangelho, e nós nos batizamos, a nossa família aumenta, né? A nossa família multiplica. E a igreja que eu quero me referir é a igreja primitiva. Vamos lá em Atos 2, 41, 47. O que diz lá em Atos 2, 41, 47? O que vocês acham que impactava aquelas pessoas? 2, 41, 47. Pode ler, porque aqui não. Do 41 a 47. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nos batismos, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente, perseveravam
Amém, glória a Deus. Então, aí a Bíblia fala que eles tinham essa comunhão uns com os outros, né? E também com Deus. E aqui fala que ia acrescentando números daqueles que iam sendo salvos, só aumentava. O que vocês acham que impactou aquele pessoal? Foi só a palavra de Deus ou teve outras ações que impactaram? Que estavam impactando? As ações. Porque eles não só mostravam aquele acolhimento naquela hora ali que estavam reunidos em oração, na busca e leitura da palavra, mas também eles mostravam acolhimento dentro da sua própria casa. Eles repartiam o que tinha com aqueles que não tinham o que comer, ou quem sabe o que vestir. Eles repartiam tudo ali. E isso fazia com que as pessoas se sentissem aceitas, né? Consideradas, importantes. Elas viam que elas estavam agora pertencendo a um grupo totalmente diferente do grupo que elas pertenciam antes. E ela via que aquilo era algo novo, diferente. E é isso que Deus nos chama hoje para ser. Ser uma família diferente, né? Em meio a essa comunidade. Que vemos muito bem que por se esfriar o amor se multiplicará a iniquidade. Então você vê que o amor está se esfriando. E você vê isso acontecer não é só entre estranhos, não. É dentro da própria família. E a igreja de Deus deve buscar de Deus a sabedoria para fazer a diferença e acolher uns aos outros. Para que assim nós possamos levar esse amor, ter de Deus e levar esse amor. Porque se nós aqui compartilhamos desse amor, com certeza, lá fora nós também vamos agir assim. Vamos fazer também a diferença no meio de outras pessoas. Deus nos deixa claro que Ele não nos chamou para vivermos no egocentrismo. O que é o egocentrismo? É exibir atitudes e comportamentos voltados para si mesmo sem insensíveis à preocupação do próximo. Deus não nos chamou para viver assim. Deus nos chamou para que nós venhamos fazer a diferença no meio do povo de Deus. Fazer a diferença no mundo. E o evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. Mas Jesus, quando ele se aproximava das pessoas, o que ele fazia? Ele supria as necessidades das pessoas. Ele granjeava a confiança. E depois ele dizia: segue. Então, eu sei que a pessoa que precisa de um suporte espiritual, da pregação do evangelho, mas não apenas isso. Também precisa de suporte emocional, alguém que possa lhe ouvir quando ela quiser desabafar. E também, quem sabe, de um suporte físico. E uma família que tenha uma aceitação, que se sentir aceito. Porque acolhimento é importante em um mundo onde a solidão traz doenças. Muitas pessoas ficando doentes, com sintomas, sinais e sintomas, que acham que é uma doença grave. Mas quando chega e o médico solicita exames, não tem nada. É apenas consequência da solidão. E muitas vezes, meus irmãos, eu sei que nós temos desejo sincero de ser bons, de ser diferente. Mas o inimigo, às vezes, se aproveita da nossa fraqueza para nos desviar dessa finalidade. Mas aí nós devemos parar e nos questionar para qual propósito Deus nos chamou. O que Deus já fez por nós e o que Ele quer que façamos. Mas nem sempre é fácil praticar o acolhimento. Muitas vezes se está relacionado a uma pessoa que te desapontou, que te magoou, que fez alguma coisa que você não gostou. Isso fica difícil estar praticando. Mesmo que não só a pessoa aqui dentro da igreja, mas dentro da nossa própria família, que também devemos fazer a diferença. Muitas vezes acontecem situações como essa. É ou não é? Se mostrar acolhedor, amoroso, protetor com alguém que te decepcionou. Pode acontecer, ninguém é perfeito. Mas Deus nos chamou para um propósito diferente. Ele tem o poder de nos ajudar a perdoar. Ele tem o poder de nos transformar. Porque Ele nos chamou para ser novas criaturas. E inimizades não é um fruto do Espírito Santo. Por isso devemos sempre buscar
a transformação de Deus, né? E aqui eu quero me referir, lembrar da história de Jacó. Quem lembra da história de Jacó? Como foi que Jacó saiu de casa? Fugido como enganador. Ele não saiu muito bem de casa não, né? Com uma fama boa de casa não, ele saiu como enganador. Ele fez de forma estratégica que seu irmão Esaú vendesse a sua bênção, né? Seu direito de primogenitura para Jacó. Ele fez isso, enganou seu pai e saiu fugido, devido ao quê? O rancor de Esaú. E ele passou 20 anos distante da família dele. Como consequência, 20 anos distante da família. E lá, onde ele estava, né? Ele também foi enganado. Ele enganou, mas ele também colheu fruto daquilo que ele fez. Ele foi enganado, ele passou por um processo de amadurecimento, mas em nenhum momento Deus o abandonou. Deus, como pai acolhedor, continuou cuidando dele, provendo em todo o tempo. Mas aí, Jacó, ele não ficou feliz com aquilo que ele fez. Ele queria mudança, ele queria ser diferente, ele queria ter um futuro diferente. Ele pediu a Deus paz. Ele pediu que Deus devolvesse a paz para ele e para a sua família. E quando ele estava para retornar para a sua terra, ele orou ao Senhor. E nisso ele entrou em um dia, uma noite, em luta corporal com um anjo. E o anjo tocou em sua perna e ele falou assim: olha, eu não vou te soltar. Eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. O nome dele era Jacó, mas foi mudado o seu nome para Israel. Príncipe de Deus. Jacó significava enganador, mas o nome dele foi transformado. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Quando temos um encontro com Ele, Ele nos transforma para que nós venhamos praticar ações diferentes das que a gente tenha praticado no passado. E aí, conta que quando Jacó estava retornando para a terra dele, ele estava com medo. Ele estava com muito medo, com receio do que poderia acontecer. Mas tanto que ele fez o seguinte: ele pegou a sua serva, os filhos das servas, colocou na frente, colocou Lia atrás com os filhos, e ainda a amada dele, Raquel, colocou por último e ele ficou na frente. E quando ele estava para se encontrar com seu irmão, disse que ele ajoelhou bem umas 7 vezes em sinal de humildade, mostrando que ele já era uma pessoa transformada, que ele queria paz. Que ele já estava arrependido de tudo que ele tinha feito. E Esaú, naquele momento que ele estava em luta corporal com o anjo, Deus falou com Esaú. Deus impressionou o coração de Esaú para que perdoasse seu irmão, respondendo às orações de quem? De Jacó. E disse que quando eles estavam para se encontrar, que Esaú avistou Jacó, o que foi que ele fez? Ele correu ao encontro de Jacó. Ele correu. Deus limpou o coração de Esaú, a ponto de quando ele avistou seu irmão, ele correu. Ele não apenas correu ao encontro de Jacó, ele abraçou, ele beijou e ainda disse a Jacó, perguntou se ele estava precisando de algo. Ele quis dar o suporte a ele, aquilo que ele necessitava para viver em segurança, não só ele, como a sua família. E é isso que Deus pede para que nós façamos também. Que ao ver os seus filhos retornando aos seus braços, que nós também corramos e abraçamos essas pessoas. Dê o suporte que elas precisam, tanto de necessidade física, emocional ou espiritual. Isso vai impactar muitos aí fora e muitos aqui dentro. Porque diz que os soldados de Esaú, quando viram que Esaú abraçou Jacó, diz que eles ficaram impressionados, porque eles acompanharam a história, de fato. Eles viram o rancor que Esaú nutria por Jacó, mas eles ficaram impressionados. E é isso que acontece também em nosso meio. Quando nós agimos diferente, de acordo com as orientações de Deus, nós fazemos a diferença e impressionamos. E muitos passam a ter desejo de conhecer esse mesmo Deus a quem nós servimos. Na Bíblia, lá em Lucas 9:23, pede para que nós venhamos negar a nós mesmos. Nós venhamos negar a nós mesmos.
E também, meus irmãos, devemos ter cuidado com críticas, julgamentos, né? Porque a palavra de Deus diz também que quando você aponta um cisco no olho do seu irmão, existe uma trave no seu. Então, temos muito cuidado para que nós que estamos em pé não caímos. Nós já estamos terminando a mensagem. Aqui as penas inspiradas é o seguinte: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Ministrava simpatia por eles, ministrava-lhes a necessidade e granjeava-lhes a confiança. E ordenava então: segue. Mostrar simpatia é a demonstração de se importar com a situação, os sentimentos, a necessidade do outro. A verdadeira simpatia demonstrada por Cristo é fruto do Espírito, que precisa ser desenvolvido na igreja, por meio do amadurecimento espiritual. A simpatia é mais do que o sorriso, o interesse sincero, é a atitude de um coração capaz de se compadecer, de se sentir com a dor da pessoa, de se sentir com a pessoa a dor dela. Por isso eu digo a vocês, diz Jesus lá em Lucas 16:19. Por isso eu digo a vocês, usem as suas riquezas, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. E quantos querem se colocar à disposição para que Deus venha usar para acolher pessoas para o seu reino? Quantos querem se colocar à disposição? Amém. Glória a Deus. E que isso possa realmente que isso realmente venha a ser uma realidade na nossa vida. E convido aos irmãos que querem se colocar à disposição de Deus, que fiquem de pé e vamos novamente entoar esse hino Corpo e Família. Porque ele fala muito bem de como a família de Deus deve ser. E que o Espírito trabalhe no nosso coração para que assim possa ser. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos.
só pode vir de ti. Portanto, nos ajuda, Senhor, a mostrar esse amor ao nosso próximo, porque conhecemos a palavra. E em cada parte da Bíblia, o Senhor nos adverte para sermos acolhedores e amar o nosso próximo. Porque diz que aquele que diz que te ama, mas que não ama seu irmão, ele é mentiroso. Então, Senhor, não queremos ser mentirosos. Queremos fazer realmente